Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Band Mulher já começou para você uma excelente tarde. Vem comigo porque hoje nós vamos falar sobre a paralisia do sono, que é muito mais comum do que se imagina. Você já imaginou? Já pensou acordar e não conseguir se mexer? Será que isso acontece, hein? Então nós vamos entender já já. Tem gastronomia e hoje a receita é aquela que todos procuram. Um lanche prático, fácil e muito gostoso. Você sabe o que é? Uma esfirra express. E por aqui também vocês vão conhecer quem é o Mister Brasil, que representa Uberlândia pelo país e pelo mundo. Então fique à vontade, vem comigo que o Band Mulher tá no ar. Ele é Mister Uberlândia, Mister Minas Gerais e foi mais longe. Ele conquistou o título de Mister Brasil no Festival Nacional da Beleza Integral. E eu tô falando dele, que vocês vão conhecer agora, que é o Marcelo Henry, que é de Uberlândia, nascido na nossa região e está representando a gente por todo lado. Bem-vindo! Olá, boa obrigado. Tarde. Olá, Vanessa. Olá, pessoal de casa. Uma boa tarde a todos. Muito agradecido já pelo convite de estar aqui hoje, né, nesse set maravilhoso. É muito mais bonito, gente, pessoalmente, do que pela TV. E é verdade, isso eu não posso mentir. Muito bacana. Você é o Mister Brasil. Sim. Recentemente esteve, inclusive, representando o nosso país fora daqui. Mas antes da gente contar sobre todas essas faixas e títulos, a gente quer conhecer quem é você. Eu sei que você é do Alto Paranaíba, ali da próxima minha região ali, Monte Carmelo. Isso, exatamente. Sou de Monte Carmelo, sou nascido lá, mas vivi muito tempo da minha vida aqui em Uberlândia mesmo. Sou uberlandino, né? Então gosto muito daqui, conheço muitas pessoas aqui, vivi quase a vida toda mesmo. E a minha história, ela já começa muito nesse meio artístico, né? Eu fui descobrindo cada vez mais, principalmente após a pandemia, que foi quando eu realmente decidi que eu ia investir. Por quê? Por causa da voz. Isso é uma curiosidade interessante, porque eu não comecei na arte porque eu gostava de atuação, nem nada, era por causa da voz, eu gostava de dublagem. É mesmo? E aí é uma coisa até engraçada, porque o meu irmão, depois que eu me tornei ator, que hoje eu já tenho registro, reconhecido pelo Ministério do Trabalho e tudo, e aí quando eu me tornei ator, meu irmão virou pra mim e ele brincou comigo, né? Falou, que legal, achei que você só fosse meio doido, ficava imitando os personagenzinhos. E era isso, na verdade, né? Então, assim, eu sempre tive essa veia artística e talvez eu tenha demorado um pouquinho pra perceber. Então, desde ali da época da pandemia, que as coisas começaram a voltar, eu entrei bastante assim de cabeça mesmo nesse mundo artístico, me tornei ator, me tornei modelo, e aí desde então vim trilhando esse caminho, mas nunca tinha pensado em concurso de beleza. Isso era uma coisa que, até pra mim, era uma coisa que parece que estava tão longe, né? Pareciam pessoas que estavam dentro de uma caixinha intocável, né? Pessoas perfeitas. Mas, gente, na verdade não é nada disso. Que legal. Nada disso. E aí você, antes de então, porque é muito recente, foi no ano passado que você já começou, que ganhou o título de Miss Uberlândia primeiro, não foi isso? Isso. Mas antes disso você já trabalhou como modelo, fotografia, passarela, o quê? Isso. Eu tive algumas experiências com passarela de modelagem, eu também eu escrevi, eu roteirizei junto com uma amiga aí, também atuei em uma websérie. E assim, alguns trabalhos também, figuração, fiz alguns trabalhos para a Prefeitura de Uberlândia, para a Prefeitura de Monte Carmelo também, foi bem legal voltar para minha cidade, poder produzir conteúdo para eles também, foi uma coisa assim, um sentimento que até é difícil de explicar, né, muito gostoso. Então, eu tive essas experiências e aí, de repente, quando chegaram os concursos de beleza, eu abracei com tudo também. E aí, o primeiro foi o Mister Uberlândia. Isso, Miss e Mister Uberlândia Oficial, que aconteceu ano passado, em 2024, foi a primeira edição. Já tinha muito tempo que não acontecia concurso de beleza em certame oficial. A gente tem ainda que uma franquia muito bonita também, que valoriza a raça negra, que é a beleza negra, que tem algum tempo já. Mas as categorias oficiais, elas tinham parado, já tinham muitos anos que não tinha, voltou ano passado e aí eu participei, graças a Deus consegui mostrar meu trabalho e aí fui eleito Mister Uberlândia, começou essa minha jornada nos concursos de beleza. E aí quando que foi o Mister Brasil
que a gente tem até imagem, que depois eu quero saber como é que foi a emoção lá, quantos participantes, né, desse concurso do Mister Brasil, onde que foi, como que foi o preparo? O Mister Brasil, ele aconteceu, foi um prazo muito curto, ele foi em dezembro. O meu concurso aqui em Uberlândia, eu fui eleito em setembro, e aí em dezembro eu já estava na Serra Gaúcha, foi lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. E aí, assim, contou com candidatos no naipe masculino, eram 10 candidatos, se não me falha a memória. E assim, foi uma troca muito boa, né? Eu já cheguei lá e me senti muito bem, porque eu sempre valorizei muito essa troca de experiência, essa troca de conhecimento. E eu cheguei lá e tinha gente de tudo quanto é canto do país, né? Então, assim, foi uma troca muito gostosa de se fazer. E assim, graças a Deus, também consegui mostrar meu trabalho lá. E esse período curto, é interessante a gente pensar também, como que eu consegui me preparar. Na verdade, eu não me preparei tão rápido para o título nacional. Na verdade, foi porque quando eu fiz a minha preparação para o concurso regional, para o Miss e Mister Uberlândia, eu já fiz ele pensando que poderia ter ali um futuro. Então, eu não queria que findasse naquele momento. Então, eu já fiz uma preparação, já corri atrás de parcerias, de patrocinadores, e desenvolvi um trabalho de qualidade para que eu pudesse dar continuidade para ele. Foi por isso que nesse período curto eu consegui também fazer os ajustes finais e ir para a Serra Gaúcha, aí, levando o nome do nosso estado tão bonito, tão gostoso, um queijinho, um café. Ah, é verdade. É porque tem o Mister Minas Gerais, eu pulei essa parte também. Mas já ainda falando sobre o Brasil, né, esse título nacional, tem muitas regras que você tem que seguir, tem muitas exigências. Então, como que é mais ou menos isso, assim, para quem está em casa e não tem muita noção, saber, assim, porque você não vai só lá mostrar o que, né, só desfilar, ou então só ter um corpo bonito. Tem que ter a oratória, como você mesmo, né, disse que já tem essa habilidade. Tem que ter, tem que ser cativante. É um misto de coisas, né? Com certeza, é um misto, são muitas coisas importantes para ser um Mister, né? É um local de representatividade, então a gente carrega muitas pessoas conosco, né? A gente sempre está representando alguma coisa. Então a gente ou está representando uma região, até quando você começa a participar, por exemplo, no Miss e Mister Uberlândia, né? Que eu ainda não era Mister, eu era um candidato só. Eu ainda assim estava representando as pessoas que eu convivia, as pessoas com quem, as pessoas que acreditavam em mim. Então tudo isso vai junto com a gente, vai caminhando junto com a gente. Mas voltando um pouquinho para a sua pergunta, você só reformula ela para mim de novo, por favor? Inclusive, a gente está mostrando imagens do momento do dia que você teve lá. Então, aproveitando, vamos voltar, que depois eu vou lá na pergunta. Ali no momento em que a decisão vai ser tomada, o anúncio vai ser feito, o que passa pela cabeça? Nesse momento aí, onde gostoso. Eles vão falar assim, o seu nome e falar que você ganhou entre tantos e você representa o Brasil nesse momento. O que passa na cabeça? Que gostoso rever essa cena. Então, nossa, é um mix de sentimentos muito grande, Vanessa. É uma coisa muito linda, porque assim, naquele momento, para te ser bem sincero, aquele cara que está junto comigo de vermelho, chama Luiz Faraon. Ele estava representando o estado do Paraná e ele era meu colega de quarto. A gente passou o confinamento juntos, então durante todo o confinamento, a gente estava idealizando estar na final juntos. Então, quando esse momento aconteceu, foi uma coisa muito mágica para nós. Então, era um mix de sentimentos tão grande, porque eu queria que o meu trabalho fosse reconhecido, eu queria a faixa, porque infelizmente só um que ganha. É verdade. Né? Mas ainda assim, eu estava feliz por estar com ele ali. Então, era uma coisa assim, a gente estava muito feliz, mas a gente ainda assim tinha aquela coisa assim, eu quero ganhar, mas se ele ganhar também, tá tudo bem. Feliz. E ali no momento que você ganhou, você falou, pronto, agora eu tenho uma responsabilidade. E volta no que eu te perguntei agora há pouco sobre essa responsabilidade de você carregar um título, de você ter que ser, não ter só uma beleza física, uma beleza externa, mas também a beleza interna, você representar, saber participar, saber falar, representar mesmo, né? Sim, uma preparação, como você mesma falou, é bem completa, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento a essa questão da oratória, porque um Mister, ele precisa saber comunicar o que ele pensa, ele precisa conseguir inspirar as pessoas, né? Eu acho que a parte que eu acho mais bonita de concursos de beleza é justamente isso, a gente carregar os ideais e vontades de alguma população, de alguma parcela da sociedade, e a gente inspirar as pessoas para que elas sejam melhores, né? Para que elas queiram que a nossa sociedade se desenvolva, porque hoje em dia as coisas já são tão difíceis, né? O ódio já é tão gratuito, então assim, por que a gente não pode fazer alguma coisa em prol disso? Então assim,
Preparação física também é importantíssima. A gente precisa abrir mão de muita coisa. Não é uma preparação fácil, em nenhum momento. Né? Muitas vezes, assim, a gente começa a fazer... É uma coisa até engraçada. A gente começa a fazer uma preparação alimentar e aí, coincidentemente, quando você começa a fazer, aí os pais chamam para sair, a noiva chama para comer alguma coisa. Todas as tentações vêm. Exatamente. Então, e aí tem que segurar a onda. Tem que ser. E assim, eu creio que toda a minha história, ela veio me moldando já para esses momentos, porque eu sou ex-atleta. Então, eu acho que a minha disciplina, ela veio muito disso. E eu também sou psicólogo, então essa minha formação na psicologia também me ajuda muito com uma gerência das emoções, talvez. Então, assim, eu acho que todas as etapas da minha vida, elas contribuíram muito para esse processo. E aí, agora, recentemente, você esteve em Punta Cana, representando o nosso país lá também, num outro concurso. Sim. E isso é muito importante, né? Porque aí já se torna internacional, né? Você já está representando nosso país, isso é importante, né? Sim, com toda certeza. E é interessante a gente falar disso, porque, por exemplo, é uma experiência surreal, é tudo muito grande, tudo muito bonito. Desde a arquitetura até o evento final. Então, é tudo muito bem pensado, né? Então, assim, foi uma viagem para mim... Foi a minha primeira viagem internacional, que legal. Inclusive. E já com a responsabilidade enorme, né? Eu tava doido para chegar lá e poder falar espanhol já. Porque eu fiz essa preparação também, né? A aquisição da terceira língua foi necessária, porque eu queria me comunicar. Eu acho que, assim, a gente aqui no Brasil, a gente já tem essa... Eu acho que já faz parte da gente essa simpatia, essa felicidade que a gente tem, né? Então, eu queria levar isso, porque eu acredito muito que é isso que é grande parte do Brasil. Então, eu tentei levar essa cor que a gente tem, sabe? Essa vibração que a gente tem. Então, eu aproveitei todo o período que eu tive de preparação até o internacional para melhorar o meu espanhol, para chegar lá e, assim, conversei com todo mundo, fiz trocas em espanhol, em inglês. Então, assim, foi uma coisa bem legal representar todo o país. E assim, independente de todos os resultados finais que aconteceram lá, é uma coisa interessante porque, assim, tantas pessoas viram que até quem não era do Brasil, até quem nunca veio aqui, que não tem esse partidarismo, porque a gente, querendo ou não, a gente quer que o nosso país ganhe, o nosso estado ganhe, a gente tem esse partidarismo, né, esse nacionalismo. Mas até quem não era daqui me desejou sorte, estava torcendo por mim, falou que para eles eu vou ser o senhor internacional. Então foi uma coisa bem gostosa, bem boa. Parabéns pelos títulos todos, sucesso aí nesse ano que você ainda segue, né, representando nosso país e que você represente muito bem nós todos, tá? Amém. Combinado? Combinado. Sucesso. E ele é psicólogo, como ele mesmo disse, né? Além disso, ainda concilia com a profissão, né? Muito bacana. Sim. Muito prazer em te conhecer. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho disso. Que legal. E a presença de todo mundo também que está acompanhando de casa, bacana, né? Obrigada, viu? Bora pro intervalo, jogo rápido, e na volta tem uma receita facinha de ser feita no nosso quadro de gastronomia. Seu sonho, a gente transforma. Vem pra RC Distribuidora. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 66,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 79,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC. Quer praticidade, sabor e frescor no mesmo lugar? O Supremo Sacolão tem carnes especiais, frutas e verduras selecionadas todos os dias para você. Passe aqui no Alvorada, na Aristides Fernandes Moraes, 315. Vem pro Supremo. Está chegando a seca e faz tempo que a Codal investe em dias melhores. Diminuir o tempo do banho é fazer a nossa parte. Assim como aproveitar o tempo, fechar a mangueira e usar o balde. Por isso, não vamos perder tempo reclamando ou brigando. Vamos aprender a usar a água. Juntos vamos fazer a diferença na economia de água. Economize. Codal. Gastronomia Band Mulher. Oferecimento Leal, o supermercado do menor preço. É mais economia para sua família. Já voltamos e vocês sabem que na correria do dia a dia sempre é muito bom ter nas mãos um lanchinho prático e muito fácil de fazer. Então hoje, no quadro de gastronomia com o supermercado Leal, a Dani Oliveira vai ensinar a preparar uma esfirra express. Olha só.
Nossa, gente, sabe aquele dia que você chega em casa super corrida e você fala, tem que fazer alguma coisa pra galera de casa lanchar, beliscar alguma coisa? É a receita de hoje, no nosso quadro de gastronomia. Sabe o que é? É uma receita express. E aí, ao invés de eu fazer a massa, todo aquele rolê, olha só o que a gente vai usar, gente. Um pãozinho sírio, tá? Mas antes, a gente vai fazer o preparo da carne aqui, que é super rápida. Dicas: usa a carne o mais fresca que você conseguir, tá? Aqui eu tô usando o A100 e eu pedi para moer 2 vezes. Inclusive, pedi pra turma lá do açougue, do Supermercado Leal, moer pra mim, tá? O supermercado lá é maravilhoso, viu, gente? O açougue, então, vocês dão um pulo lá, depois vocês me contam, tá? Então, minhas coisas já estão todas organizadas aqui. O que eu vou fazer? Só misturar. Olha só, tomatinho sem semente, tá? A cebola bem picadinha também. Aqui eu tô usando a roxa, porque eu adoro a cebola roxa, mas você pode usar a cebola amarela também, tá? Salsinha bem picadinha. E aí vou colocar temperinhos. Tempero sírio, se você gostar, você pode colocar. Vou colocar uma páprica defumada, que eu adoro, e sal. E aí, o limão. O limão, gente, a dica da receita é o limão, tá? Por quê? A gente vai fazer um processo aqui com a carne, que vocês vão entender por que a gente vai usar bastante limão também, tá? Então, já vou colocar aqui o limão. E vou mexer isso aqui. Um pouquinho de azeite. E aí, ó, vou aproveitar que eu tô aqui em casa mesmo, gente, ó, misturar. E aí, olha só a dica. O que a gente vai fazer? Você vai pegar uma vasilha assim, colocar uma peneira e aí você já vai colocar aqui a quantidade da carne que você vai usar na sua esfirrinha. Pra que a gente vai fazer esse processo aqui, gente? Essa carne aqui agora, ela vai sangrar um pouquinho. Sangrar é um modo de falar, tá, gente? Não que a carne tenha sangue. Então, ela vai sangrar um pouquinho aqui, de 10 a 15 minutinhos. Pra que esse processo? Pra na hora que a gente colocar ali no nosso pãozinho, ela não encolher. Então, ela vai ficar mais espalhadinha, vai ficar, ó, uma delícia. Então, vou deixar ela descansando um pouquinho aqui e já vou organizar o nosso pão sírio, que vai ser a massa da nossa esfirra, tá? Eu tô usando aqui aquele pãozinho menor, mas se você quiser, você pode usar aquele um pouquinho maior, tá? Que é um pão sírio também. Então, vou abrindo eles aqui e já colocando para ser a basezinha, a massa da nossa esfirra. Olha só, gente, nossa carne já deu uma sangradinha, é isso aqui que eu tô falando pra vocês, tá? No sentido de sangrar. E aí, o nosso pãozinho já tá pronto aqui. Eu vou colocar, ó, e montar a nossa esfirrinha. E espalhar bem, ó. Você pode usar os dedos também pra facilitar, tá? E aí, você monta. O meu forno já tá ali no talo. Você deixa o forno já na temperatura máxima, bem quente, porque ela vai ficar rapidinho ali no forno, tá? Tipo, de 3 a 5 minutinhos. É bem rápido mesmo, falei pra vocês. Terminei meu tabuleiro aqui de esfirrinhas express. Agora, ó, vou regar aqui com um pouquinho de azeite e levar pro forno, gente. Só isso. Meu forno já tá ali pré-aquecido, super no máximo, temperatura máxima, e eu vou deixar entre 3 e 5 minutinhos.
e eu já volto para experimentar com você. É tão rápido que não dá tempo nem de você colocar no forno e tomar banho. De tão rápido que é, gente. E a ideia, ó, é que ela fique, que a carne fique mais molhadinha, mais macia mesmo, para não ficar seca, tá, gente? Super rápido, ficou pronto em menos de meia hora, tá? E aí a carne tá suculenta, tá gostosa, não tá seca. E aí, olha a dica. Coalhada seca, que inclusive a gente já ensinou a fazer aqui no quadro de gastronomia. Então, você vai lá no YouTube da Baiana de Triângulo e procura lá que a receitinha tá lá, tá? E vai combinar super bem, ó. Minha boca tá enchendo d'água, ó. E você vai gostar mais ainda, claro, se você for lá no Supermercado Leal, comprar todos os ingredientes, aproveitar as ofertas, se cadastrar no app, tá? Porque você já sabe, lá no Supermercado Leal é tudo mais barato. Eu vou ficar aqui com a minha esfirrinha express. Vamos falar esfirrinha de preguiçoso? Tá bom, pode falar. Porque tá muito boa, gente. Te espero semana que vem, tá? Presta atenção. Essa é aquela hora? É. Essa hora é boa, hein? Essa hora é boa. Eu gosto. Você gosta? Será que o pessoal de casa gosta? De ver a gente comer? Se o gordinho que gosta de comer, imagina você. Eu acho que você tem que fazer... chamar nós para experimentar, para ver se tá de acordo. É, concordo. Muito bom. Põe com água seca. Ah, eu pus. Chama nós, Eu preciso nem comentar nada, né, Dani? Hein, Joey? Porque o Joey, quando a Dani não vem ao vivo aqui, quando ela vem ao vivo, gente, é a minha alegria, né? Eu que como tudo. Agora, quando é gravado, o Joey, nosso cinegrafista, ele vai lá e grava e ele sempre fica fazendo essas graças, né? Então, fique esperto que você vai engordar aí, hein, Joey? Mas brincadeiras à parte, é muito gostoso e muito divertido o nosso quadro. Gente, olha só que interessante. Em Uberaba, uma empresa está desenvolvendo farinhas e bebidas feitas a partir de legumes, voltados especialmente para a prática de atividade física. Você que pratica atividade física, sabe o quanto é importante consumir produtos que fazem bem antes e durante o exercício. E em Uberaba, isso está sendo feito através de farinhas, olha aí. As farinhas feitas à base de beterraba e batata doce roxa podem ser utilizadas no dia a dia e também como acompanhamento para a prática de exercícios físicos. A batata doce, de polpa laranja, de polpa roxa, são alimentos muito nutritivos, contendo muito antioxidante, né? Vitaminas e minerais. E a gente consegue usar esses alimentos de outras formas, né? Em forma de farinhas, né? Trazendo ali vários benefícios para a saúde. Então, o principal objetivo foi justamente isso, poder trazer mais nutrição nos preparos, né? Usando esses dois tipos de farinha. E além disso, são farinhas sem glúten, então atendem também ao público que tem alguma dificuldade ali em relação à ingestão de glúten, podendo ser usado em várias preparações, bolos, panquecas, vitaminas, mingau também, né? E quando a gente pensa em antioxidantes, que eu comentei que são presentes nesses alimentos, como beta-caroteno, antocianinas, são alimentos que combatem a inflamação no nosso corpo, né? E a presença também de radicais livres ali, combatendo isso e trazendo mais saúde para o nosso corpo, além também de serem boas fontes de fibras, né? Então, tudo foi pensado em trazer realmente mais nutrição para o dia a dia das pessoas. A ideia surgiu quando o empresário Tiago Fabiano decidiu inovar na produção de alimentos saudáveis e buscou parcerias com o Sebrae e também com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi.
A ideia de criar esse produto foi voltada para o público que deseja uma vida mais saudável. Não só aqueles que são praticantes de esportes, mas também pessoas que desejam ter uma alimentação mais saudável. O primeiro passo que foi dado foi fazer uma análise de viabilidade dos produtos e o segundo passo foi fazer um plano de negócio, né, para ver se de fato era algo que atenderia a demanda das pessoas. A empresa ela tanto tem a opção de procurar o Sebrae local como a unidade Embrapi local. No caso da empresa em questão, ela procurou diretamente a unidade Embrapi. A unidade Embrapi faz uma avaliação para avaliar se ali naquela unidade local eles têm toda a competência técnica para desenvolver o projeto e no segundo momento eles encaminham para o Sebrae para que a gente possa fazer uma avaliação se aquela empresa é elegível ou não para o subsídio e se ela realmente está contemplada dentro do porte das micro e pequenas empresas. Por fim, o Sebrae dá o aceite e a parceria é iniciada com todo o projeto sendo executado. Além da produção das farinhas, a empresa agora trabalha na preparação de mais 9 pré- e pós-treino. São bebidas com baixo índice glicêmico, então são liberadas lentamente no seu organismo. Para pessoas que procuram emagrecimento, você consegue bons resultados. Pessoas que procuram massa magra, você também tem bons resultados. Controla a pressão arterial, combate os radicais livres, enfim. O sistema gastrointestinal é muito bem tratado por essas bebidas e, sobretudo, nós desenvolvemos esses produtos pensando não só em atletas, não só em praticantes de esportes, mas também em pessoas que querem investir em qualidade de vida. Hora de falar de sofisticação e eu tenho um recado da RC Distribuidora para quem tem bom gosto, olha aí. Quer transformar seu ambiente em uma verdadeira obra de arte? Na RC Distribuidora, a sofisticação está em cada detalhe do seu sonho. Nossos porcelanatos e pisos elevam seu espaço a outro nível. Qualidade que impressiona, design que inspira. Para quem busca excelência e um estilo inconfundível. Cada peça é uma expressão de beleza e bom gosto. Explore o universo de beleza e inovação com a gente. Encontre a peça que faz o seu projeto brilhar. RC Distribuidora, detalhes que transformam beleza que inspira e dura. Seu acabamento com mais qualidade, pisos e porcelanatos é aqui. RC Distribuidora, tem de tudo, menor preço da cidade. Vem pra RC Distribuidora. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. E tem mais! Além de toda essa qualidade, a condição de pagamento é pensada para você. Como vocês viram, tem unidades em Uberlândia, Uberaba e também em Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Intervalo, jogo rápido e na volta nós vamos falar sobre paralisia do sono. Já teve? Pois é, não sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Qual sua dica de economia? Fazer compras R$1, é claro. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 6,89. Arroz Vasconcelos, R$ 23,98. Tomate, mamão formosa, manga ou laranja, R$ 3,99. Batata e melancia ao quilo ou alho 100 gramas, R$ 1,98. Cebola ou beterraba, R$ 1,48. Vida nova aos pisos e paredes? Conte com a RC Distribuidora. Piso Premium retificado acetinado, R$ 28,90. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 56,90. RC. Não perca
Pegue a estrada sem antes fazer uma revisão ou check-up no seu carro ou picape aqui na Fialto Multimarcas. O melhor serviço com atendimento personalizado e preço justo, né, Amanda? É isso mesmo. Estamos com condições e preços imbatíveis em peças e serviços de toda a linha Fiat. Fialto Peças e Serviços, vem pra cá. Se você busca comodidade para o seu dia a dia, além de um design inovador, a Unidas tem o que você precisa, não é isso, Viviane? Isso mesmo, e nós trabalhamos com produtos sob medidas e motores rápidos que lhe proporcionam mais segurança para a sua casa e o seu comércio. Unidas, vem pra cá. Aproveite as ofertas da Rede Soma Drogarias. Lenço umedecido Guri Baby, R$ 9,99. Fraldas Baby Sec Ultra Sec, R$ 69,90. Antigripal Resfei Gripe, R$ 9,99. E tem muito mais, não é isso, Rubiele? Tem sim. Tem medicamentos, fralda geriátrica gratuita pela Farmácia Popular. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Estamos de volta e eu vou te perguntando, já imaginou? Você tá ali dormindo super tranquilo, de repente acorda, tenta se mexer ou tenta falar algo, mas não consegue. Pois é, mesmo que isso dure pouco tempo, assusta e parece às vezes até cena de terror, mas é real. E eu tô falando da paralisia do sono e ela tem explicações científicas que quem vai falar pra gente é o Dr. Vinícius Vasconcelos, que já está aqui para explicar o que é essa danada dessa paralisia. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Vanessa, muito obrigado pelo convite. Quando a gente fala disso, não é porque a alma saiu do corpo e não voltou, né? A paralisia do sono é algo bem fisiológico. A gente não sabe disso ainda, não. Mas assim, sim, tem uma explicação fisiológica para isso. Para a gente entender melhor, eu acho que eu vou explicar aqui como é que funciona o sono. Tá. Então, o sono, ele é dividido em 4 fases. Fase 1 e fase 2, a gente chama de sono superficial. Aquele sono que a gente está tentando descansar, é como se fosse pescando, né? Mas não está descansando. Fase 3, que é sono profundo, que a gente olha aquela criancinha que está dormindo profundamente, realmente está descansando. E a fase REM, que é a fase que a gente está sonhando. E aí, durante a noite, a gente passa uns 5 a 6 ciclos com todos esses fases, né? 1, 2, 3, sonha, 1, 2, 3, vai se repetindo, sendo que na segunda metade da noite aparecem mais sonos REM, que a gente sonha mais. Porque a gente tem essa tendência a achar que a gente sonha mais de madrugada, né? Porque realmente acontece mais. Então, a paralisia do sono é uma disfunção que ela é causada por uma estrutura que funciona logo abaixo do cérebro, né? Para desligar nossos movimentos durante os sonhos. Então imagina, a gente está sonhando que a gente está correndo. Aí eu vou levantar e vou sair correndo, né? Então a gente não está vivendo esse sonho. Então, para evitar que aconteça isso, né? A gente tem uma estrutura, né? Que vem e desliga todos esses movimentos abaixo do pescoço. Movimento acima, a pessoa continua mastigando, movimentando os olhos, continua movimentando. E por algum motivo, pode estar relacionado a cansaço extremo, dormir pouco, a pessoa acorda, abre o olho, mas esse mecanismo ainda está ligado. Então ele deve ficar alguns segundos, então a pessoa não consegue se movimentar nada, mas está vendo tudo. Deve assustar bastante, que eu já tive esses episódios. Então é uma disfunção que ocorre nesses momentos. Eventualmente na vida a gente vai tendo, principalmente quando a gente está muito cansado, adolescentes ocorrem mais. Mas a repetição da paralisia do sono, ou até se ela vier associada a alguns outros sintomas, como alucinações antes e depois de dormir, sonolência excessiva diurna ou cataplexia, que é perda da força por segundos, isso pode ser indicativo de uma doença do sono que chama narcolepsia. Então a pessoa, por exemplo, é comum isso acontecer, quer dizer, não é tão frequente, mas é comum. Mas se a pessoa tem isso com frequência, pode ser um sinal de um outro problema que ele tem que pesquisar e ir mais a fundo, né? Perfeito, chama narcolepsia, uma doença do sono. Aí é bom procurar um especialista em medicina do sono. A gente tem alguns exames que são realizados, pode ajudar no diagnóstico. Mas, por si só, a paralisia do sono, a gente fala que ela é benigna, né? Ela não vai trazer nenhuma consequência. Era isso que eu queria até saber, se pode trazer algum problema, já que a pessoa se sente paralisada e não consegue se mexer. Mas não é bem uma paralisia, é só um botãozinho do cérebro desligadinho ali por um período. É, mais ou menos isso, entre aspas, né? A gente está inibindo que passa informações do cérebro para baixo
da coluna cervical, com esses movimentos de braços e de mãos, para não ocorrer esse problema, né? Se ele está sonhando que está correndo um leão, você levanta vai e sai sair correndo, né? Então é inibido principalmente durante o sonho. E falando nisso, por que então quando a pessoa às vezes sonha que está chorando, ela acaba chorando, né? Essa parte que você falou que às vezes o cérebro inibe algum movimento, mas a questão do sentimento, às vezes a gente acorda sufocado, isso é normal. O que a gente tem que imaginar é que quando a gente está acordado, a gente está ativando áreas, né? Por exemplo, se eu estou correndo, vendo alguma coisa, ativando áreas frontais, temporais e raciocínio, que são as mesmas áreas que vão ser ativadas quando eu estou sonhando. Então, na realidade, o sonho para o cérebro é uma realidade. Então, você chorou, você pode acordar chorando, né? Para o cérebro que está acontecendo isso, né? Você está só desligado dos seus movimentos. A gente não costuma lembrar muito os sonhos, porque se você acordar muito depois do sonho, o sonho não deixa traço de memória. Então, ele vai ter dificuldade de recuperar o sonho. Agora, se você acordou logo depois do sonho e começa a pensar sobre ele, aí você começa a formar traços de memória para que você consiga guardar. Alguns sonhos ou pesadelos, né, que tem uma conotação emocional muito forte, aí é mais fácil a gente lembrar, né? Entendi. Você acorda lembrando mais desse sonho. E ainda falando então sobre a paralisia do sono, não é tão comum, mas a pessoa pode ter isso principalmente em qual fase da vida, como você me falou, e queria que você reforçasse de novo talvez os principais motivos, o que pode causar isso? Quando a pessoa está muito cansada, está dormindo pouco, então o sono REM vem com uma carga mais forte. Então, qualquer soninho que ela dá, até na parte da tarde, que isso pode acontecer também à tarde, não só à noite, ela tem uma tendência maior a entrar em sonho. Sonhar, 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 sonhar. Então, aumenta a possibilidade de ocorrer, né, uma disfunção desse sistema e a pessoa acordar do sonho, mas ainda está com o mecanismo ligado. Por alguns segundos, né, pode assustar, deixa mais comportamental, né? Os outros sintomas da narcolepsia, né, que se estivessem associados, é que a gente trata geralmente, né? Cataplexia, sonolência excessiva diurna, as alucinações. Então é algo bem curto, segundos. Que dura. Segundos. Mas que às vezes para quem está vivendo parece uma eternidade, porque tenta ali se mexer, eu quero levantar e não consigo, não é verdade, doutor? Para o cérebro não tem tempo, né? Então às vezes a gente sonha, parece que a gente passou uma eternidade sonhando, vai lá ver se sonhou 2 minutos. É verdade. Então, para o cérebro, o tempo é outro, né? A gente que inventou o tempo, o ser humano, né? Para nossas necessidades, né? Mas para o cérebro não existe tempo, né? Nem presente, nem passado, nem futuro. Agora, vê só como o nosso organismo é muito inteligente, né? Que tem esse mecanismo de desativar esses movimentos para poder entender que é só um sonho mesmo, né? Que a gente tem que imaginar que a evolução toda veio trazer toda essa máquina, né? Perfeita que é o corpo humano, né? Para o ser humano. E de evolução em evolução em evolução de milhões de anos, né? Muito bom, muito obrigado por explicar, né, cientificamente todo o motivo que as pessoas passam por isso. Às vezes você nunca passou, mas pergunta para alguém aí perto. Eu já perguntei aqui no jornalismo, algumas pessoas me disseram que já tiveram isso. Sim. Muito obrigada por participar mais uma vez aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Prazer. E muito obrigada a você que está aí também conosco por estar com a gente. Pode assistir todo o nosso programa de novo no YouTube, viu? Reforçando para você, Band Triângulo. Amanhã estamos de volta com muito mais informações e notícias. Um beijo, um ótimo dia. Tchau, tchau. Bom dia.